Avenida 7 de Setembro surgiu no final do século XIX, impulsionada pela instalação da estrada de ferro em 1885, e, em 1913, no governo de Cândido de Abreu, passou a receber bondes elétricos. Posteriormente, em 1943, a avenida passou por uma reestruturação a partir do Plano Agache e atualmente é considerada uma das principais vias de Curitiba, compondo o eixo estrutural da cidade, ligando-a de leste a oeste. A via ela se inicia no cruzamento com a Rua José de Alencar, na região central da cidade, e se encerra na intersecção com a Avenida Arthur Bernardes, do bairro Seminário, e possui em sua totalidade aproximadamente 7 quilômetros. A sua morfologia, segundo a urbanização de Curitiba, é composta por uma canaleta central exclusiva para a circulação das linhas expressas e duas vias lentas para o acesso às atividades lindeiras. Sendo assim, representa a via central de um sistema trinário de vias, implantado no Plano Sarete de 1966, sendo a Avenida Silva Jardim e Visconde de Guarapuava as suas estruturais. E, ao longo da avenida, é possível perceber vários marcos que, segundo Kevin Lynch, agem como indicadores de identidade e pontos de referência ao usuário. São essas: Mercado Municipal, Praça Frácio Correia, Shopping Estação, Praça Oswaldo Cruz, Shopping Curitiba, Praça do Japão e Fonte Jerusalém. Para uma melhor compreensão, a via ela foi dividida em 3 partes, sendo a primeira o cruzamento com a Rua José de Alencar até a Praça Eufrácio Correia, a Praça Eufrácio Correia até a Praça do Japão e, por fim, a Praça do Japão até a Fonte de Jerusalém. O primeiro trecho ele é conhecido por seus inúmeros comércios, sobretudo o mercado municipal, e, ao contrário do restante da via, não possui o corredor central para ônibus, apenas 2 vias de sentido único. Ao contrário do segundo trecho, o qual é possível observar a estrutura do eixo central que percorre por toda a sua extensão, e é a partir dela que se inicia a primeira via calma de Curitiba, tendo como velocidade máxima 30 km por hora, e o trecho ele é caracterizado por suas calçadas largas e edifícios de alta densidade. O último trecho ele se destaca pela sua arborização e edifícios de menor densidade em comparação ao anterior, e possui 2 pistas de sentido único. Fundamentado nessas informações, o presente estudo possui como objetivo compreender e analisar as percepções do usuário acerca da via. Para tanto, elaborou-se 6 questões referentes ao período e à frequência em que os usuários frequentam o local, o meio de locomoção, os principais usos, a segurança e também a sua perspectiva conforme caminha sobre a via. No total, foram realizadas 72 entrevistas distribuídas ao longo dos trechos, sendo essas de 20, 30 e 22, respectivamente. Como citado anteriormente, o uso predominante nesse trecho é o comércio. Segundo os entrevistados, a região está completamente abandonada, pois não há uma boa estrutura e não é agradável visualmente, diferente da região próxima ao Shopping Curitiba. E como a qualidade das vias nessa região é superior às calçadas, os usuários optam por circular de carro, apesar de considerarem o local caótico. E, em função disso, é notável um esquecimento por parte dos órgãos públicos para a melhoria da situação para os pedestres. Assim, é possível verificar a perda da escala humana para os carros, como cita Jangel em seu livro Cidade para Pessoas. Quanto à segurança, é possível verificar que os usuários apenas se sentem seguros durante o dia, pois há uma constante circulação de indivíduos no local, remetendo ao conceito de Olhos da Rua de Jane Jacobs em Morte e Vida Grandes Cidades, ao contrário do período noturno, no qual ela se torna morta. Entretanto, um fator que contribuiu para isso é a instalação do shopping estação no local. Os usuários trocaram o público pelo privado e uma solução para isso é a implantação do conceito Rua 24 Horas de Jaime Lerner em acupuntura urbana. No segundo trecho, o perfil de usuário consiste em sua maioria moradores ou usuários que trabalham próximo à região. Para tanto, é possível verificar a predominância de meios de locomoção como ônibus e a pé, em função da presença de várias estações tubo. Entretanto, assim como o trecho anterior, os usuários comentam a sensação de insegurança, sobretudo por falta da iluminação pública à noite, apesar de gostarem da via e a considerarem limpa. No último trecho, o uso preponderante é a trabalho, sendo os meios de locomoção transporte coletivo e a pé. Todavia, assim como o primeiro trecho, a sensação de insegurança prevalece sobre os usuários no período noturno, pois a via ela se torna vazia após o período comercial. Ainda assim, os usuários veem a região como bem movimentada, arborizada e, consequentemente, bonita.
Portanto, esse trecho representa como deveria ser o tratamento das vias na cidade e como uma infraestrutura bem planejada e executada é capaz de atrair a população para o local, uma vez que essas se sentem realizadas ao trafegar pela região, remetendo, portanto, à gentileza urbana abordada por Jaime Lerner e a acupuntura urbana. Um exemplo de infraestrutura planejada é dado a partir do colesterol urbano, no qual o colesterol bom, ou seja, o meio de locomoção a pé e bicicleta, ocupa quase o mesmo espaço que o colesterol ruim, ou seja, os carros. Em suma, observa-se que a Avenida 7 de Setembro é uma via muito diversificada, pois seu perfil muda em determinados trechos, variando conforme o uso predominante e a necessidade do público. Prova disso é o relato de um entrevistado, o qual este afirma que existem duas avenidas, divididas em 7 Centro e 7 Batel. Portanto, é notável o conceito de visão serial, de Gordon Cullen, que consiste em uma sucessão de pontos de vista e sensações conforme o usuário caminha sobre a via.